nada a ver, o cara não sabe o que significa mesmo o movimento punk. O punk preza tudo de bom. A anarquia não faz parte do movimento em si, faz parte de uma ideia que foi integrada e que se relaciona junto com o movimento, que faz uma coexistência praticamente perfeita, junto com os ideais de liberdade do punk. O punk te dá liberdade para você ser da maneira livre que você quiser. Isso não significa que você precisa ser um anarquista, entendeu? Você pode ser livre, pode não se importar com política, por exemplo. Conheço vários punks que não cagam mole pra política, não tá nem aí. E tem outros que são ativistas, que são anarquistas, que fazem passeatas, fazem várias coisas, né, atividades mesmo, ativismo. Passar muito bem. A imagem que queremos passar é a imagem do punk. O punk já tem um visual todo característico, couro, jeans, botas, tênis, um visual mais sujo, mais street, um visual mais das ruas, urbano. Mas a maioria das coisas que você usa sendo um punk tem algum significado. Por exemplo, esse cadarço cruzado aqui na minha bota, branco, significa igualdade. Ou então essa faixa vermelha, por exemplo, no meu braço, significa que eu tenho ideias comunistas, entendeu? Um punk não necessariamente precisa ser anarquista. Ele pode ser comunista, ele pode ser socialista, ele pode ser apolítico. A maioria é anarquista, mas isso não significa que o cara, por ter outra tendência política, a não sei que ele seja capitalista, isso não faz sentido ser punk, mas correndo pela esquerda vale a pena. E outras coisas, o moicano, por exemplo, que é anti-opressão. Muita gente não sabe, faz só como moda, achazeiros ou pessoas que não tem muita cultura sabem o que significa, fazem um moicano e acham que tá suave, pinta de amarelo, vai pra balada, vai pro axé. Tá errado isso aí, porque tem um significado. O punk, quando olha um cara, por exemplo, com um moicano na cabeça e o cara tá de Nike Shox, por exemplo, o bagulho chega a doer. Aí esse senhor tá de moicano, com Nike Shox no pé, é abordado, ou é espancado até. Eu não faria isso, mas tem pessoas que levam mais radicalizando. É espancado, ele, pô, os punk me mataram. Por quê? Porque eles falam que eu não posso usar um moicano. Pô, você não sabe de nada, você não sabe o que representa. Muita gente já morreu, foi presa por causa de moicano, um simples moicano na década da ditadura, por exemplo, foi bem na década do começo do punk. E esses porra não sabem de nada, né? Isso que acontece. Mas vários significados. Rebite, por exemplo, antimilitarismo, tem várias coisas. Alfinete, alguém tem alfinete? Não, não tem. Não, alfinete significa anti-aborto. Várias coisas. Vários significados. E até, meu, que faz diferença também esse negócio de cara usar o visual sem saber, isso que gera aquela polêmica de todo mundo. Não, o punk me deu um salve e tal, porque eu tava usando a camiseta daquela banda lá que ele paga um pau e tal, Sex Pistols, mas não é isso, cara. A diferença é que usar o visual você tem que ter no mínimo uma ideia e tal. Que é um respeito pelo que ele disse, tipo, vários caras morreram e tal, tipo, pra fazer esse movimento que hoje em dia os moleques tiram mó chifra, pá, tipo, destrói, fica banalizando. Aí já misturou o bagulho com um bagulho mais suave, que eles estavam, a maioria da molecada começou de uns 5 pra cá. Achava, mano, esse negócio de punk, pá, mó perigoso, já também. Eu tive que tomar salve pra poder usar o visual. Salve não, intimão, tá ligado? É verdade, velho. Pra poder ter um respeito e poder os caras falar, você pode usar o visual que você tem ideia. É, porque eu sou um punk, tem uma parte da história com skin do começo. Wir ziehen uns die Stiefel an, stellen sie ihm zu, rasieren sie in Kuppel und schlagen sie uns ein. Seid wie der Skinhead und nach der hat ein Kampf. Skinhead, Skinhead, zieht durch die Stadt. Skinhead, Skinhead, Outra coisa também tem que ser esclarecida, por exemplo, e sobre skinheads. Skinheads não são do mal. Skinheads, não na verdade, não eram pra ser do mal, os skinheads. Eu não odeio os skinheads. Os próprios skinheads que se odeiam, que se fazem ser odiados. Porque o ideal dos skinheads eu não sei muito bem qual que era, mas não tinha muito a ver com o que tem hoje a ver no Brasil. Era um movimento mais trabalhista, de igualdade, revolução, tipo, igualdade, proletariado. Eram os trabalhadores que eram skinheads, filhos de trabalhadores eram skinheads das áreas industriais dos subúrbios da Inglaterra na década de 70, até final de 60, começo de 70, meio de 70. E depois, a partir deles começou com um movimento que se fundiu música punk, que foi o que começou a diferenciar o rock nessa época, com os movimentos que já vinha antes dos subúrbios londrinos, americanos, foi uma coisa que surgiu em vários lugares ao mesmo tempo. Até no Brasil, na mesma época, estava começando, em vários lugares estava começando o punk. Não, mas não com o sentido punk de ideal, o sentido punk de música, de revolucionar.
tem assim, né? Hardcore punk é bem parecido. A maioria dos caras que curtem punk rock gostam do hardcore, que é bem parecido. A aceleração de compasso, musicalmente é bem parecido, só que ele é um pouco mais recente, um pouco mais trabalhado, um pouco mais acidão, mais agressivão, mais rapidão. Assim. O hardcore é mais hardcore, o punk rock pode ser até mais lento. O hardcore já tem uma levada bem mais hard, né? O hardcore é um fruto do punk. A partir do hardcore surgiu as primeiras bandas, tipo Dead Kennedys, pegaram um pouco depois do punk, tipo, o punk estourou em 77, 80, punk normal. Na época deu uma parada, porque virou um modismo tipo hoje em dia, só que antigamente. Hardcore 80, aí 80 chegou Exploited, 80 e poucos, 80 Dead Kennedys já tava um pouquinho antes, aí foi chegando e tipo, digamos que o hardcore e corre junto, é parecido, né? Corre o junto. som tá... Então, essa é uma questão interessante, porque depende da região que você está falando. No Brasil, onde a gente vive ultimamente, na maioria dos lugares ela segue um parâmetro bem diferente da real ideologia, né? Mas nos países como Estados Unidos, Inglaterra, algumas partes da Europa, França, é levado ao pé da letra mesmo, com igualdade que deveria ter. No Brasil é meio cagado, nos países da América do Sul, mais terceiro mundo, é diferente. A cultura desviou bem do foco original mesmo. Aqui pelo menos é totalmente diferente, até a ideia chega a distorcer bastante, tipo, um exemplo. Tem muitas ramificações também, alianças, gangues, é bem complicado no Brasil hoje em dia. Criaram muita divisão, pá, esse bagulho ficou totalmente complicado, por isso que a maioria hoje em dia fala, tudo roqueiro, é punk, pá, sei lá, tá diferente, é roqueirão, deve ser tudo que não gosta de preto. Tipo, se toma em quadro, normalmente é isso. Top é quem sabe da ideia e sabe o valor que tem, todos esses pequenos detalhes. É verdade. Cada Hoje em detalhe tem dia, seu valor, mano. tá tão complicado essa convivência, essa moda tá tão absurda e numerosa que eu não fico mais perdendo tempo falando ou comendo a mente de um babaca que eu vejo usando algum visual, ou um moicano, ou uma camiseta, porque não vale nem a pena. São tantos, tipo, tão distorcida a visão aqui que é complicado mesmo. Eu já tento mudar mais na concepção da ideia mesmo, mobilizar culturalmente, não mais da maneira diretamente como era, né? Antigamente, no começo, dava mais resultado. Só que hoje em dia o mundo mudou, né? As formas devem ser repensadas. Assim, pra você ser punk, pra você, né, se caracterizar, entrar no movimento, começar a viver diferentemente sendo punk, você tem que atingir os pré-requisitos dentro do movimento, que quem não atinge não pode. Por exemplo, um cara que tem preconceito contra negros, ele não pode ser punk, não faz sentido. O punk preza a igualdade, preza a liberdade, preza a liberdade de expressão, liberdade cultural, preza a anti-homofobia, anti-machismo. Você é ou como você acredita que as coisas devem ser dentro do movimento, entendeu? Desde o alfinete até o... Exatamente, o cadarço. cadarço.